de maio é conhecido por ser um mês de combate ao abuso sexual infantil. E hoje eu estou aqui com o nosso amigo Guilherme Fagundes, especialista em psicologia positiva, um grande parceiro dos nossos trabalhos, para falar um pouco sobre esse assunto. Obrigado por ter vindo, irmão. Obrigado, meu querido. Sempre bom aqui estar trabalhando com você. Não tem como até assim não ficar feliz e emocionado, porque eu e o Marco, a gente está há muitos anos junto, trabalhando, né? E hoje poder entrar aqui, ver até o trabalho que a gente vai aqui falar hoje e o quanto a gente ainda pode fazer pelas pessoas junto é muito legal, assim. Eu fico sempre muito feliz e honrado quando você me convida para qualquer projeto, né? Acho que a gente já fez diferentes projetos e eu acho que falar sobre o Maio Laranja, tanto para mim quanto para você, que temos duas princesas assim dentro de casa, que a gente tem tanto amor, é um assunto muito importante. Por isso que foi um prazer e aceitei na hora esse convite. É muito importante e, sobretudo, os homens públicos, eles têm que se posicionar a favor das pautas que são urgentes, necessárias e defender aquele que não tem voz. Eu tenho um histórico de vida direcionado à juventude e aproveito essa posição que eu estou hoje de vereador em Campo Grande para também ajudar a cuidar das nossas crianças, fortalecer a rede de apoio, os conselhos tutelares. E quem está assistindo, você sabia que no Mato Grosso do Sul, 80% dos casos de abuso contra crianças e adolescentes são cometidos no ambiente familiar, no ambiente caseiro? São dados estarrecedores. E qual que é o melhor mecanismo para uma família identificar que essa criança está passando por uma situação parecida? Eu acho que a questão da mudança do comportamento da criança, ela tem duas vias de comportamento a partir do momento que ela passou por essa experiência. Uma via até que é mais fácil e clara de conseguir ter uma percepção de que está tendo algum movimento de abuso, é a autossexualização da criança, assim, quando você começa a perceber que essa criança começa a trazer brincadeiras como dar beijinho, sentar no colo, ela tem um aumento de falas em relação a relacionamento, você percebe que a maneira dela se conectar e tocar nas pessoas já não é um carinho normal. Então, dentro do consultório eu chamo isso muito de afloramento. Porque a criança, não só a criança, mas conforme uma pessoa é vítima de abuso, ela ou vai para um afloramento dessa sensação ou ela passa a criar comportamentos de rigidez. No afloramento, você vai ver essa criança muito cedo se relacionando, falando de que eu tenho um amor, que eu tenho namorado, e fazendo sempre comportamentos muito sexualizados, que não é normal da idade dela. Dá para observar isso na própria brincadeira da criança, com carrinho, com boneca? Na própria brincadeira ali com a boneca, a própria forma de afeto com a família. Você percebe que aquela criança começa a ter uma forma de afeto de maior toque, de maior contato, que ela não tinha até ali. E principalmente essa demonstração do corpo. É como se dentro da mente da criança começasse a gerar nela uma necessidade de se aflorar. Então não é que a criança está buscando aquilo porque ela quer, mas principalmente porque nela traz uma necessidade muito forte de aliviar aquilo que foi reprimido. E a mente dela aprende nesse afloramento que é a continuidade da conexão sexual. E pode acontecer o contrário também? Algumas crianças manifestarem por meio de toques, de comportamento, mas pode acontecer também da criança se travar e não demonstrar nenhum tipo, demonstrar um medo excessivo, demonstrar uma insegurança com situações que ainda não eram comuns. Pode acontecer isso também? Perfeita colocação. A nossa segunda via, ela passa muito pelo aspecto da rigidez da criança. Era uma criança comunicativa, estava aberta, de repente ela começa a regredir, como fazer xixi na cama, ter medo do escuro, chupar o dedo, coisas que ela não costumava a ter, que já tinha passado dessa fase. E a partir do momento que ela regride nesse comportamento, ela também passa a ter atitudes mais reprimidas. Então ela vai ficar mais fechada no quarto, ela vai ter uma diminuição da comunicação dela.
ela vai ter o que acontece, como eu expliquei, que na primeira via a criança tem essa necessidade de se aforar, ela aumenta o toque para se aliviar. Essa criança que ela está nesse estado de rigidez, ela aumenta o comportamento dela de ordem. É como se ela estivesse em estado de alerta. A gente está aqui conversando numa boa, só que eu estou tão em alerta no meu rígido que eu estou em perigo. Eu não sei o que está aqui atrás de mim. Então essa criança ela começa a ter esse comportamento fechado, justamente porque a mente dela começa a pensar que ela precisa se proteger o tempo todo. Então eu falo que é até muito comum, uma das patologias do transtorno do toque, né, do obsessivo compulsivo, essa necessidade de ordem. É muito comum quando você vai atender mulheres adultas que foram vítimas de abuso sexual na infância. Elas vêm com essa demanda do toque por conta disso, porque ela cresceu num estado de alerta tão forte que para ela é fundamental que a casa dela esteja em ordem, que as coisas estejam tudo no lugar, porque assim a mente dela pode se sentir segura, mas para ela poder ali, no caso, se aliviar, entende? Quando você educa teu filho, a tua filha, criança ali na primeira infância, 1, 2, 3 anos, como você pode se comunicar com essa criança para que a própria criança não seja uma presa fácil? Vou dar um exemplo. Que tipo de pessoa ela pode beijar no rosto? Ou que tipo de pessoa ela pode estabelecer uma conversa? Como que você explica para uma criança que tem situações que não são comuns? Sentar no colo do tio, não se sentir à vontade de sair de perto do pai e da mãe. A criança com 3 anos, com 4 anos de idade, ela já compreende esses sinais de que o pai e a mãe querem protegê-la? Eu acho, Michael, que a principal questão que as pessoas, assim, principais pais que estão assistindo de casa, é conseguir entender sobre a importância da sua atitude. As pessoas, elas tentam fazer a criação das crianças através de falas. Meu filho não pode fazer isso, meu filho não vai fazer aquilo. Só que o diferencial para a criança é sempre o ambiente que ela absorve. E o exemplo que ela vê. O exemplo que ela vê, a maneira que ela está vendo ou não situações sexuais estarem ocorrendo dentro do ambiente. Ter este cuidado, essa proteção de, até mesmo num casal, a maneira que ele passa o carinho, o afeto, ela está procurando explicar para as crianças. E usar isso muito de uma forma didática. Por exemplo, eu sei que você é casado, você está ali com a sua esposa, num momento de carinho, suas crianças estão olhando e aí é um momento que você pode trazer uma fala. Olha, esse afeto é do papai, da mamãe, isso é para quando a gente está ali já numa fase adulta. Você não tem namorado, não tem ainda idade para essas coisas. Não se brinca de namorado e namorada com criança. Não se brinca. Então, acho que a principal coisa que as pessoas precisam entender é o ambiente que ela oferece para essa criança estar entendendo como funciona os sentimentos, a sexualidade. A diferença dos tipos de afeto. A diferença dos tipos de afeto. E eu acho que o principal, Michael, é sempre na comunicação com a criança explicar o tempo. Porque o tempo, ele é a demonstração de várias mudanças da nossa criança, né? Você perguntou de uma criança de 1 a 3 anos, você vê que essa criança, ela está muito naquela fase das descobertas, do próprio corpo. Nem tanto do próprio corpo, mas ela ainda está naquele porquê de tudo, né? Assim, de perguntar, papai, por que isso, por que aquilo? Já quando ela entra ali na fase dos 5 anos, ela vai muito para entrar em contato com os sentimentos, de entender o que é raiva, de impor os seus próprios desejos, de confrontar os desejos e a ordem dos pais, que é o natural do crescimento. E é muito comum que a partir dos 7 a 8 anos você começa a perceber que a criança ela começa a ter um maior interesse social. E aqui você começa a perceber os seus filhos mais envolvidos com a escola, com os amigos, trazendo esse reforço. Eu acho que dentro do tempo, a idade entre os 6 a 8 anos, Michael, é um dos principais pontos que você realmente
começa a ter a capacidade de abordar a criança e mostrar para ela sobre os próprios sentimentos, sobre o próprio cuidado relacional, porque, querendo ou não, ainda é uma fase de um gostar muito imaturo. E é um momento que eu acho que a criança tem um preparo até para ter uma maior conscientização disso. Assim. Do que nós podemos fazer para prevenir a sexualização das crianças? Eu tenho um projeto protocolado, vai entrar em regime de urgência, para que em Campo Grande seja proibido músicas com apelo sexual naquelas carretas, chamada carreta da alegria, carreta furacão, o que é muito comum nos bairros, carretas com personagens que dançam funk e ao som de funk com músicas que muitas vezes têm um apelo ligado ao álcool, à droga, à criminalidade ou até mesmo à sexualização. E você acha que estimular uma criança a ouvir uma música que fala sobre sexualização, isso não pode também interferir na criação dessa criança, no que torna ela alguém que naturaliza, banaliza a questão sexual? Tem como comprovar que a música, o ambiente que essa criança frequenta pode estimular ela a ter uma sexualização precoce? Eu acho que o principal aspecto disso, Maico, não é só a questão da música, porque isso acaba trazendo até assim, um olhar negativo, que a música é o estimulador do ambiente para esse tipo de comportamento, né? E até na minha visão assim, sobre o próprio funk, eu acho que o funk ele é uma representatividade muito forte do Brasil, que ele é importante. E ele traz uma maneira de você conseguir ter uma expressão do seu corpo, usando muito até da sensualidade. Até por isso que você consegue ter essa percepção das músicas que são oferecidas. Mas e quando é colocado isso para a criança? Mas a questão principal que eu vejo nisso é, como eu te falo, na relação do comportamento que os pais estão tendo com essa criança perante o ambiente. Porque vou dar um exemplo assim, até na própria carreta que você cita, eu acho importante porque ela tem uma estimulação muito forte da nossa infância, até os próprios personagens que estão ali, né? Eles não têm nenhuma relação ao funk. Por que eu tinha que aprender a dançar, a brincar, músicas sem a maldade de algumas letras do funk? Xuxa, Mara Maravilha, Eliana. E por que hoje as crianças são estimuladas cada vez mais cedo a ouvir frases, palavras que banalizam o corpo ou banalizam a própria atividade sexual? Antes não tinha tanta tecnologia como se tem hoje, não tinha telas, né, que a gente pode falar também sobre telas, o autoestímulo das crianças cada vez mais cedo por meio das telas. Mas a minha pergunta é no sentido de, se puder evitar, não é melhor? Determinadas letras, não o estilo, não o som. Eu concordo sobre o cuidado que você está procurando, e até quando eu falo sobre o aspecto assim, os principais personagens de uma carreta, por exemplo, que vão passando pelos são bairros... super-heróis. São super-heróis, é o Kiko, é o Chaves, então a música em si deles não condiz muito com até a própria realidade. E eu acho que até nesse sentido, assim, muito mais uma minha visão de dica, porque eu também sou pai, eu acho que as próprias crianças que se envolvem com a Carreta Furacão, as músicas delas não são tão voltadas com interesse ao funk, a experiência que a pessoa está tentando passar ali. Só que quando eu quis te falar sobre a questão do funk ali em si, é porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não reprimir a criança a ter medo da maneira que ela se expressa. Só que isso se tornou mais difícil nesse momento, por quê? Até com o que você falou sobre as músicas, o passado, hoje a gente tem uma relação muito forte com o virtual, tanto que o nosso trabalho aqui nesse momento é fazer um desenvolvimento virtual para o digital, né?